Olha, vamos para a mensagem da palavra aqui. Põe a mão no seu coração primeiro, fecha os teus olhos. Todos que estão conosco agora, nós temos o número também que você pode mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp, um clamor que nós vamos levantar no final do culto para você. Por isso nós vamos orar agora e Deus vai falar com você aonde você estiver, e nós aqui juntos, cheios de fé, na nossa igreja querida, amada. Diga comigo assim, todos a igreja então, fala assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo hoje. Eu creio, Jesus, que aquilo que o Senhor falar comigo, o Senhor é para minha semana. Eu encontro as vitórias, as direções que eu preciso, em nome de Jesus. Por isso, ó Senhor, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. E usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, ao longo dos domingos, das terças-feiras, que agora, terça-feira, começa o mês de junho, nós estamos na campanha das 7 semanas. Você vai vir com fé neste altar, clamar a Deus, terça-feira, no nosso culto de quebra de maldições, e a ênfase do mês de junho é a ênfase da quebra de maldição. Então, queridos, mês de junho é o mês que todo mal tem que sair. Nenhuma obra do inferno pode prevalecer na sua vida. Está quebrado em nome de Jesus, toda entrada, toda maldição. Nós vamos profetizar juntos, toda terça-feira. Você recebe, diz amém? Fala, eu recebo em nome de Jesus. Então, queridos, e aí, ao longo dos domingos, das terças, nós temos sempre falado assim que Deus, ele trabalha na vida das pessoas ao longo da história, sempre trazendo um novo começo. Nós vemos isso na vida de Noé, nós vemos isso na vida de Abraão, nós vemos isso na vida de Ruth, nós vemos isso na vida de Esther, usada por Deus. Uma morte, uma sentença de morte transformou em libertação. Israel foi livre, né, do mal, da sentença de morte. Então tudo tem um começar, e eu creio que Deus está te orientando nesses dias para também entrar no novo tempo. Quem recebe isso diz amém. Eu quero falar sobre a história de Neemias. Neemias foi muito usado por Deus para também trazer um novo tempo para Israel, por causa da destruição que havia em Jerusalém, e tudo precisava ser reconstruído. Os muros, as portas, as cidadelas, as casas, tudo. E Deus usa as pessoas. Deus quer te usar. Você recebe, diz amém? Deus vai te usar. Recebe isso, meu querido. Você não está neste mundo por acaso. Você não está aqui porque é uma coincidência. Deus colocou você neste lugar, neste tempo, nestes dias, porque Ele está te preparando para te usar muito em nome de Jesus. Está te orientando, né? Conduzindo sua vida, porque Ele quer usar você, e vai te usar mesmo. Deus está te preparando na sensibilidade de ouvir a voz de Deus, em conhecer a Deus. Deus, fala comigo, Deus está me preparando. E no livro de Neemias, no capítulo 1, vamos ler os primeiros versículos, amém? Diz aqui, a partir do verso 1, Neemias, capítulo 1, verso 1, diz: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, e os sobreviventes do cativeiro, então, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém está derrubado, suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E lá no verso 11, você está projetando aqui, no finalzinho, fala assim: nesta época, ou seja, então, não sei, pode pegar a versão aí NVI, que é uma versão eu era copeiro do rei. Só para você situar, Jerusalém havia sido destruída, toda Jerusalém, e levado para o cativeiro na época de Nabucodonosor, e todo Israel, né, foi
destruído, foi levado no exílio. E aqui fala que Neemias, a destruição de Jerusalém foi em 586 a.C. E essas notícias chegaram a respeito da destruição, né, que o povo, os muros foram destruídos. Já era 445 a.C. quando Neemias recebeu essas notícias. Ou seja, havia se passado 141 anos. 141 anos entre a destruição de Jerusalém e as notícias que Neemias recebeu, de que permanecia em ruínas, muros derrubados, portas queimadas e o povo na miséria. Ou seja, tudo isso envergonhava o povo de Deus, causava uma tristeza imensa, né? E deixava Israel, Jerusalém, expostos aos inimigos, porque era uma cidade sem muro, era uma cidade sem proteção. E o povo que estava ali na miséria, era um povo muito passivo, conformado, vitimizado por esta situação. 141 anos convivendo com o opróbrio, com a miséria, né? Com aquele fechame. E aí chega Neemias. Neemias, ele era um funcionário do rei Artaxerxes. Já era aí 141 anos. E ali o reinado persa dominava o mundo inteiro. E era copeiro. E o copeiro tinha uma função muito importante, porque ele preservava a vida do rei. Porque naquela época era muito comum o assassinato por envenenamento. Então Neemias, ele provava o alimento antes, a refeição do rei. Neemias provava o vinho que o rei ia tomar, preparava a bebida. Era uma pessoa de extrema confiança. Pensa bem, preparar uma bebida que o rei vai tomar. Podia colocar qualquer coisa ali naquela bebida. Então ele era uma pessoa extremamente próximo e de alta confiança. É como se fosse hoje uma pessoa, por exemplo, lá do presidente dos Estados Unidos, que é uma pessoa mais importante hoje do mundo, e um auxiliar do FBI, né? Um cargo do lado ali muito secreto. Ou seja, ele cuidava dessa parte da vida, da segurança do rei Neemias. Mas o cargo dele era copeiro, estava aqui, ele era copeiro. Então, queridos, é interessante. Muitas vezes você está esperando, né, que alguém te socorre, ou te ajuda, ou te dá uma direção. Anani era irmão dele. A Bíblia fala assim, que Anani foi até ele. Ele fala, quando meus irmãos vieram, me deram as notícias. E essa notícia, quem trouxe foi o seu irmão. Ou seja, Anani estava esperando uma solução, um socorro, né? Estava esperando algo sair ali daquele império poderoso. E muitas vezes somos assim. Muitas vezes nós achamos que a solução, a ajuda, normalmente a gente espera que venha do nosso chefe, do nosso patrão. Normalmente a gente espera que venha dos nossos pais. Normalmente a gente espera que venha de um profeta. Interessante, né? Porque Neemias, ele não é mencionado nem como profeta. Ele não é mencionado aqui como um pastor ou como um líder. Não, ele é mencionado como um copeiro. Olha que interessante. Interessante, se for falar de copeiro hoje, tem tanta profissão, tem eiro, né? Você conhece alguma profissão que tem eiro? Serralheiro, padeiro, bombeiro, ferreiro, pedreiro. Não é verdade? Tanto eiro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, meu querido: por onde você nem imagina, é justamente aquela pessoa que Deus coloca na tua frente, é justamente aquela pessoa que Deus vai conduzir, que vai ser um instrumento de Deus para te abençoar, para te abrir a porta, para te dar um caminho novo, para te dar uma direção, quanto você menos espera. É uma direção assim. Primeiro que eu quero dizer é o seguinte: nunca despreze ninguém. Sua ajuda pode vir de alguém que você nem imagina, ou menos espera. Deus sempre levanta alguém para ajudar o seu povo. Interessante, Deus sempre levanta alguém para ajudar, para fazer algo na história, para cumprir o seu propósito. Dessa vez foi Neemias. A ajuda veio de um copeiro. Quanto menos você espera, a solução vem.
virá por alguém que a gente nem imagina. De repente é um eiro desta geração. De repente é um carteiro, é ou não é? De repente é o seu vizinho. De repente é aquela pessoa que encontrou com você indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Não sei. Eu sei que Deus está conduzindo o céu e a terra para te abençoar, para colocar alguém que vai te dar aquela direção, aquela notícia, aquele recado, e que você será abençoado em nome de Jesus. Ou seja, abriu um caminho, abriu o céu, a notícia chega a formar suas portas em nome de Jesus. Fala comigo, eu recebo em nome de Jesus. Fala comigo então, Deus está preparando tudo na minha vida, e Deus está movendo o céu e a terra para usar, não sei quem, mas vai usar para me abençoar em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Oh, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero te dizer, são coisas muito, muito pontuais dessa história, muito pontuais. A segunda coisa que eu extraí desse texto, muito interessante, é que Anani era irmão de Neemias, e ele foi até Neemias, encontrou com seu irmão e relatou tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. De Jerusalém estar destruída não era novidade para ninguém. De Jerusalém estar com os muros derrubados, as portas queimadas, era público isso, era uma notícia pública, né? Muitos sabiam, todos sabiam. Interessante isso, né? Talvez até Neemias também já tivesse ouvido falar. Mas quando Anani, né, leva essa notícia, né? Leva essa notícia, talvez quantos outros já trouxeram essa notícia, né? E essa notícia, ela foi levada para tantas pessoas da época. Mas o que causa a diferença aqui é o seguinte, que Neemias reagiu diferente. Neemias, ele teve uma percepção diferente. Ou seja, preste atenção, tem tantas pessoas dando a mesma notícia para tanta gente, né? A mesma notícia vai para o ouvido de muitas pessoas. Aí que vem a diferença. A diferença é, o que causa a diferença é um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A mesma notícia que vai lá para o cidadão, a mesma notícia que vai para tantas pessoas nessa Belo Horizonte, chega para você. O que causa a diferença? Por que para você é de um jeito e para outra é de outro jeito? É a sensibilidade. Você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? E quando você recebe algo que o Espírito Santo queima no seu coração, aquela notícia, aquele fato, aquela situação, ela torna-se especial, ela torna-se diferente, ela passa a ser algo único. Porque olha, queridos, quando Neemias recebeu aquela notícia, 1 milhão de gente tinha recebido naquela época, mas quando ele ouviu a respeito de Jerusalém, e que tudo estava na miséria, a Bíblia fala que ele começou a orar e jejuar, ele começou a pedir perdão pelos pecados, ele entrou na presença de Deus. Então, queridos, eu quero dizer hoje o seguinte, o que causa diferença, ou seja, na sua vida, é quando aquilo que você recebe, muitas pessoas recebem a mesma coisa, a mesma notícia, os mesmos passos, mas você recebe de uma forma diferente, porque você é sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando com você, porque Deus quer te usar, Deus quer fazer algo grande na sua vida. Ou seja, na Bíblia é muito assim. Todo mundo estava ouvindo a afronta de Golias, todos sabiam qual era a premiação quem vencesse aquele gigante, mas a afronta de Golias, no ouvido de Davi, teve uma reação diferente. No ouvido de Davi foi: opa, eu quero ser esse guerreiro que vai enfrentar esse Golias, eu vou vencer esse gigante. Todos ouviam a mesma coisa, mas a reação de Davi mudou a história. Em nome de Jesus, isso vai acontecer na sua vida, querido. Olha, eu lembrei de Eliseu.
Sabia que quando Eliseu estava andando com Elias, e Elias estava dizendo para Eliseu: eu vou para Gilgal, eu vou para Betel, eu vou para Jericó, os discípulos de Elias diziam para Eliseu: você sabia que o seu mestre será levado hoje para os céus? Todo mundo sabia naquela época que Elias ia ser levado por Deus. Todos. Interessante que Eliseu pegou aquilo de uma forma diferente. Eliseu pegou aquilo e falou assim: opa, se Elias está sendo levado para o céu, e ele é o profeta dessa geração, quem vai ficar como profeta no lugar dele? Aí Eliseu falou assim: Deus, eu entendi. Essa notícia que todo mundo está esparramando aí, eu estou entendendo para que é. E eu quero entrar na brecha, eu quero fazer parte, eu quero ser o profeta, eu quero cumprir o teu propósito. Preste atenção numa coisa, querido, em nome de Jesus. Todo mundo está ouvindo a mesma notícia da pandemia, tá ou não está? Não é a mesma notícia que a gente ouve? Não tem o remédio, a cloroquina funciona ou não funciona? Faz flexibilização, não faz? Mas e a economia? Mas se liberar todo mundo, a quantidade de infectados contamina, aumenta o número de óbitos. Todo mundo ouvindo a mesma coisa em todos os noticiários. Eu quero saber o que Deus está falando para você. Eu quero saber o que o Espírito Santo está movendo aí no seu coração. É o que Deus está te ensinando. O que você está aprendendo com o Espírito Santo. O que Ele está construindo no seu coração. Nesses dias, meu querido, meses nós estamos passando, nessa guerra que nós estamos vivendo, Deus, querido, está conduzindo sua mente, seu coração. O Espírito Santo de Deus está falando. Quem quer abrir, quem quer dar essa abertura para o Espírito Santo de Deus falar com você? Deixa o Espírito Santo de Deus encher o teu coração, falar no teu interior. Receba tudo quanto é, em nome de Jesus, informações que você recebe. Deus está te preparando, Deus está te conduzindo, Deus está falando ao seu coração. A voz do Espírito Santo está te alertando que no meio dessa situação toda, Deus está cumprindo o propósito, Deus está te preparando para algo grande, Deus está te conduzindo para cumprir a missão, para fazer o propósito de Deus se cumprir nessa geração, em nome de Jesus. 4 amém. Quem recebe aí, meu irmão? Fala assim comigo: em nome de Jesus. Eu quero ouvir a voz de Deus para a minha vida. Eu quero perceber o que Deus tem para mim nesses dias, em nome de Jesus. Olha, queridos, Deus está nesses dias reconstruindo os muros da tua vida. Reconstruir muros da tua vida é colocar proteção, colocar cuidado, limite. É te mostrar, meu querido, que você tem você vai viver sua vida debaixo de cuidado de Deus, de princípios, cumprir os mandamentos, em oração, em temor, em renúncia, em cuidado diante de Deus. Você não vai fazer igual as pessoas. Deus fala: não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, são aquelas pessoas que vivem fazendo coisas que desagrada a Deus, e ainda faz tantas coisas que desagrada a Deus, prova a Deus nisso, passa riscos, risco de vida, e ainda quer que Deus guarde, quer que Deus livre. Não, você está com os muros de proteção, debaixo dos princípios de Deus, do cuidado de Deus. Deus está fazendo, Deus está reparando as portas. Ou seja, reparar as portas significa: tem porta nova aberta na tua vida. Deus está construindo essas portas, elas vão se abrir sobre você. Se prepara para isso em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Amém, queridos? Então, queridos, ouça isso, se prepare para isso. Ouvidos que ouvem um clamor, ouvidos que ouvem uma ajuda, ouvidos que ouvem um momento da história que Deus faz chegar até você, uma necessidade. Ou seja, Neemias, ele pegou aquilo de uma forma diferente e viu: Deus, eu preciso agir. Deus, o Senhor quer me usar. Deus, aquele povo está precisando. É um povo que está precisando. Um povo que está na destruição, na miséria, no sofrimento, na dor. E não é diferente de hoje, em nome de Jesus. Quantas pessoas você conhece que estão passando necessidade, dificuldade, com medo, aumentou muito
a depressão, a pessoa vive angustiada, né? As coisas mudaram, o relacionamento, né, dificultou o contato de relacionamento. Então as pessoas estão nervosas, tensas, preocupadas, pânico. E aí, querido, entra eu e você nessa geração. Fala comigo, eu quero ser o Neemias dessa geração. Fala de novo, eu quero ser o Neemias dessa geração. Amém, queridos? Olha, onde que Neemias estava? Neemias estava no palácio. No palácio. Interessante que na Bíblia tem outros que estavam no palácio também. Quem outro que estava no palácio? Moisés estava no palácio. Você acha que Jesus estava num palácio ou não? Antes dele vir neste mundo. Jesus estava na glória, na perfeição. Eu acho que Jesus lá é muito além de um palácio, né? Jesus estava na perfeição, junto do Pai. Tanto Jesus quanto Moisés e o próprio Neemias estava no conforto. Neemias estava confortável, bem, num palácio, tudo certinho. E a Bíblia fala que ele abriu mão daquilo. A Bíblia fala que ele pediu para o rei: deixa eu ir lá onde meu povo está, onde os meus pais foram sepultados, aonde meus irmãos estão em sofrimento, miséria. Saiu do palácio. Ou seja, Deus faz isso, né? O que faz nós sairmos desse conforto, né? Sairmos desse palácio. Ou seja, é um inconformismo, é uma dor, é o que faz você movimentar. Eu falei Moisés aqui, né? Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ele estava naquele conforto. A Bíblia fala que os prazeres que existiam naquele Egito, a Bíblia fala que ele foi viver o opróbrio de Cristo. Sabe o que é o opróbrio? O opróbrio é a vergonha. Naquela época, o hebreu, o escravo, era uma vergonha. Ele foi viver para ser humilhado, envergonhado todo dia. Ele abriu mão, se tornar um hebreu. O hebreu era escravo. Hebreu não tinha pátria. Hebreu era a escória do mundo daquela época. E Moisés, ele abriu mão do palácio para viver a vergonha, o opróbrio, para sentir a dor, o sofrimento. Que coisa, hein, queridos? Olha, muitas vezes nós precisamos ver, ajudar a dor, o sofrimento do outro, porque senão a gente vai achar que só a gente sofre. Já viu? Tem tantas pessoas que estão achando assim: o meu sofrimento é grande demais, o meu sofrimento dói demais. Isso porque nós não olhamos para a dor, para o sofrimento, ou não nos colocamos dispostos em ajudar os outros. Quando Neemias abriu seu coração, falou: eu vou estender a mão, eu vou ajudar. Ou seja, Neemias saiu, né? Saiu ali do palácio para enxergar a miséria, o sofrimento, a dor, a vergonha, a humilhação, a destruição, a morte. Que coisa é? Jesus, ele deixou da glória, do palácio, do melhor que existia, de tudo do céu, da perfeição do lado do Pai, para vir a este mundo. Por quê? Porque ele via em nós, via que nós estávamos desviados, viu que nós estávamos cada um andando no seu próprio caminho. Ele viu que nós carregávamos a iniquidade, o pecado, a maldição. E Jesus falou: eu vou socorrer, eu vou vir a este mundo para resgatar, para tirar a humanidade da morte, da iniquidade, né? Do sofrimento. E Jesus veio e interviu a nosso favor. Pai querido, eu quero declarar em nome de Jesus que eu e você nesses dias tem esse olhar. Quantos creem comigo? Nós estamos agora às vésperas do Revisão de Vida. Quem olha para o Revisão de Vida e sabe da importância, sabe, entende o que eu estou dizendo com relação a estas vidas, né, que também precisavam de socorro. Neemias foi levantado nessa geração para trazer socorro. Quantas pessoas hoje estão precisando de Jesus, de esperança, de salvação, de libertação, e Deus colocou eu e você em nome de Jesus para alcançar essas vidas. Nós somos os Neemias dessa geração. Quem recebe diz amém. Fala: eu recebo, diz amém.
Amém, queridos? Deus nos colocou nesta geração para ajudar, para estender a mão, para ver o sofrimento, o distanciamento. Existe um distanciamento hoje, né? Mas pior é o distanciamento de Deus, de estar longe de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você recebe, diz amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, Deus está nos preparando para isso. Deus está nos preparando para isso. Você recebe? E aí fala isso aqui, ó. Vamos ler aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 3. Capítulo 2, do verso 1 ao 3, diz: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, verso 1 até o 3 só, levei-o, capítulo 2, ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? E essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína, e as portas foram destruídas pelo fogo, né? Olha só, primeiro, aqui eu já passei, eu quero te mostrar dentro desses 3 versículos. Primeiro é o seguinte: Neemias, ele passou quase 3 meses de jejum e oração, entre a notícia que ele recebeu e a coragem que ele teve de pedir para o rei. Fala comigo, jejum e oração. Fala comigo, clamor. Interessante que fala aqui, ó, teve um mês de, lá em cima, no mês de Quisleu. Quisleu é o próximo ao mês de dezembro. E depois o mês de Nissan, que é o próximo ao mês de março. Janeiro, fevereiro, março. Ou seja, ele precisava muito cumprir o propósito de Deus. Que jeito que nós vamos cumprir o propósito de Deus? Com oração e jejum. Amém, queridos? Nós estamos num período de clamor, de oração, de jejum. Pastores, missionários, líderes. Sara Nossa Terra, todo dia nós tiramos às 10h30 da noite, a partir das 10, oração. Nós clamamos. Eu te incentivo para isso. Eu sempre mando um videozinho do Bispo Rodovalho, 3 minutos, no final da noite, quer dizer, ali para as 10 horas da noite, e é um clamor que ele faz todo dia, e o clamor chama o clamor do livramento. Quantos creem que Deus está trazendo esse clamor para nós? É o clamor do livramento. Livramento de quê? Da enfermidade, do momento que nós estamos vivendo, livramento do desemprego, né, da falta de recurso. Deus está te livrando, Deus está te guardando. Nós estamos debaixo desse propósito de oração. Aí o jejum que eu faço, o que Deus colocar no seu coração, né? Não sei o que você mais gosta de comer. Tem pessoas que tiram o pão, pessoas que tiram o café, tem pessoas que param, a última refeição é 5 horas da tarde, depois só vai tomar o café às 8 horas da manhã. Isso tudo é um jejum, é você abster de determinado momento da alimentação. E aí, queridos, às 10h30 da noite, no seu quarto, onde você estiver, você vai clamar a Deus, o clamor do livramento, 10h30, 11h30, até meia-noite. Não importa o tempo, o que importa é que você clame em nome de Jesus, pelo livramento, pelo poder de Deus. Entra nesse propósito. Todo dia nós estamos fazendo isso. Neemias, ele fez isso, ele tinha que cumprir o propósito de Deus, ele enxergou o que Deus queria fazer na vida dele, e ele diz: eu só vou conseguir se eu entrar em clamor, em oração, em jejum. E Deus foi conduzindo os passos de Neemias. Você recebe, diz amém? Olha, eu vou te falar um segundo detalhe desse texto, que fala o seguinte: nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Fala comigo, nunca antes. Fala de novo, nunca. Quem já conversou com uma pessoa que falou assim: eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo? Quem já repetiu nunca 3 vezes? Para reforçar que nunca fez. Agora, Neemias disse aqui: eu nunca apareci triste. Hoje, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Esse daqui é um detalhe que parece tão pouco, mas faz tanta diferença na vida de um crente. Tanta diferença. Quem já trabalhou com uma pessoa que ela chega no trabalho, você não sabe qual é o humor dela? Já viu aquela pessoa que chega no trabalho todo dia carrancuda? Eles falam assim, da pá virada.
né? Você nem sabe o que é sabe, assim, carregada, com mau humor, né? Em tempo de explodir. Você conhece gente assim ou não? Hã? Queridos, olha, a Bíblia está dizendo assim, ele nunca, olha que virtude, imagina só, nunca, sempre diante do rei, ele estava com um semblante bom, alegre, de alegria, ou seja, com empatia, né? Sempre ali. Sabe quando você vê uma pessoa que a fisionomia, o humor dela é tão bom que te atrai? Você gosta de estar com a pessoa, você tem contato, você fala assim, puxa vida, que pessoa legal. Agora imagina essa pessoa sem contato com ela, todo dia ser assim. Agora imagina aquela outra que você encontra com ela e fala assim, não sei, vamos ver que jeito que está hoje. Vamos ver, olha lá, olha o jeito que está hoje. Ih, não chega nem perto. Já viu isso? Então, queridos, olha só, as pessoas que Deus usa. Fala comigo assim, olha as pessoas que Deus usa. As pessoas que Deus usa, ela tem um certo equilíbrio, né, de emoção positiva, para cima, legal, bacana, ó, e sempre está ali, disposto, com fé, envolvendo. Porque pensa bem, um rei que pega um cara todo dia para baixo, que resmunga, que chega para trabalhar com um bico desse tamanho. Rei naquela época só falava assim, ó, corta a cabeça. Naquela época era assim, o rei. Queridos, eu quero te dizer que você recebe hoje, em nome de Deus, a unção de Neemias. Recebe aí, em nome de Jesus, a unção de ser uma pessoa para cima, equilibrada, com as emoções boas, equilibrada, uma pessoa saudável, né? Emoção, alma, espírito, semblante, que conquista, que nunca, olha, fala, eu nunca apareci diante do meu rei com triste para baixo, nunca, emburrado, nunca. E ele ali fazendo, porque primeiro dia que ele chegou, a Bíblia fala que o rei percebeu. Então é interessante isso, a pessoa quando um dia que chega que está mal, aquele superior dela ou aquele amigo dela vai falar, alguma coisa aconteceu com você, porque você não é assim. Alguma coisa séria aconteceu com você, porque você não é assim. Agora aquele que oscila e chega para você e diz, não esquenta a cabeça não, é daquele jeito mesmo. É daquele jeito. Não, e vamos esperar que uma hora vai mudar o humor. Parei, fica longe. É daquele jeito. Mas não, aquele outro fala assim, puxa, ele nunca foi assim, por que ele está assim? E todo mundo fica preocupado. Olha a diferença. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Fala para o seu irmão aí, ó, de longe, fala assim, tudo dai graças. Amém, queridos? Sempre trabalhar com semblante alegre, para cima, contente. E como é bom conviver com as pessoas assim, né? Porque no dia que tiver para baixo, já é um alerta, né? O rei alertou, falou assim, não, seu semblante não está legal não, né? O que está acontecendo? E o que aconteceu foi que ele pediu, no verso 4, vamos fechar aqui, colocando só Neemias capítulo 2, 4 e 5, fala a Bíblia, e o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Fala comigo, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Oh, aleluia, hein? Ó. E aí a pergunta que eu te faço é, quando o rei te der essa oportunidade, a oportunidade de te perguntar, o que você quer? Qual é a sua pergunta? Aqui foi, o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? Fala comigo isso, o que você gostaria de pedir? O grande problema aqui é fazer o pedido errado. Tem muita gente que quando Deus dá essa oportunidade para você, faz o pedido errado. Olha que coisa, hein? Quando o rei te perguntar o que hei de te fazer por você, tem gente que ainda pede errado.
E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que você vai fazer o pedido certo aos olhos de Deus, amém? Cada um de nós, os pedidos certos aos olhos de Deus. Ou seja, um pedido de sabedoria, um pedido sem emoção, tá certo? Neemias, ao pedir ali, ele não pediu descabelando, chorando, desesperado. Ah, rei, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais, meus pais. Não, ele foi sensato, ele foi coerente. Eu falei, olha, interessante, o pedido dele teve começo, meio e fim. Eu preciso ir, eu te dou um prazo para voltar, me dá 2 cartas. A carta para passar em todas as fronteiras e a carta para pedir material, doação de material, que eram as madeiras, lá para lá da linha do Eufrates, né, do rio Eufrates, para a construção das casas e dos muros de Jerusalém, das portas. Ou seja, o pedido tinha começo, meio e fim. A gente tem que saber se comportar diante do rei. Deus está de braços abertos para te receber e para atender seu pedido. Como que eu sei que o meu pedido é do agrado dos olhos de Deus? Porque tem gente que está disponível, Deus está pronto para te atender, vai fazer o pedido errado. Qual que é o pedido certo? É o pedido que contribui com o propósito de Deus. Todo pedido que você faz, está incluso o propósito de Deus? O propósito de Deus inclui nesse seu pedido? É para que o nome de Jesus seja exaltado, é para que o propósito de Deus se avance, é para que você, nessa missão maravilhosa, como líder, como discípulo, participando da célula, líder de célula, na casa de Deus, você está cumprindo a obra, cumprindo propósitos, fazendo a obra de Deus, seguindo em frente, e Deus se agrada disso. Então, meu querido, se o seu pedido inclui tudo isso, então Deus se agrada e Deus vai atender em nome de Jesus. Quem está precisando de um carro novo aí? Quem está precisando trocar de carro? Quem quer trocar de carro? Ou quem quer um carro novo? O primeiro que vai chegar aí para você. Vai te ajudar a ir para a célula? Para a reunião de discipulado? Vai te ajudar a levar os irmãos para a igreja? Vai? Então está dentro do propósito de Deus. Deus vai abençoar você e vai te dar aí a chave em nome de Jesus. Está chegando. Recebe aí em nome de Jesus. Quando estão entendendo, diz amém? Amém? E para fechar, o último versículo que eu quero ler, que é no capítulo 6, no verso 12. 6:12. Aqui fala de muita luta, perseguição, oposição. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias Sanbalate tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. A Neemias orou aqui, né? Vocês estão seguindo aqui? Pode pôr o verso 14, né? Lembra-te do que fizeram Tobias, Sanbalá, meu Deus. Lembra também da profecia de Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Verso 15. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Você quer comigo que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida em 52 dias? Olha, 52 dias os muros foram reconstruídos. Em 52 dias as portas foram restauradas. Em nome de Jesus, Deus está fazendo isso na minha e na sua vida. Eu não sei quantos dias essa pandemia já foi, mas eu acho que já passou dos 60 dias. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, é nesse intervalo que Deus vai fazer na sua vida. Nesse intervalo que Deus vai reconstruir tudo. É nesse intervalo que Deus vai te dar um novo começo em nome de Jesus. Aqui foi 52 dias, foi milagre, não foi? Põe o verso 16 para a gente fechar, olha que coisa tremenda. Quando todos os nossos inimigos souberam que todas as nações vizinhas ficaram disso, né? Que em 52 dias os muros foram levantados, as portas restauradas, eles ficaram atemorizados, abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Noutra versão fala assim, que eles ficaram envergonhados. Então, queridos, olha, para fechar, recebe aí em nome de Jesus. Deus está tirando a tua vergonha e transformando em honra. E aqueles que te acusavam, aqueles que
te faziam ficar envergonhado. A vergonha sai de você e vai para eles. Olha só, Deus trocou a vergonha, tirou daqui e levou para lá. Aqueles que olhavam para nós e muitas vezes, nossa, que opróbrio, que humilhação, que vergonha, vai tirar daqui e vai levar para lá. Vai levar para o acusador. Quem vai ser envergonhado vai ser o inferno, vai ser Satanás, vão ser os demônios, vão ser seus inimigos em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem vai ser envergonhado e humilhado que está debaixo dos nossos pés são os nossos inimigos. Toda potestade, todo principado está debaixo dos nossos pés. Eles serão envergonhados. As notícias que vêm sobre a tua vida, de humilhação, de vergonha, vai sair de você. Serão transferidas agora. Vai sair. Não vai mais permanecer em você. Vai sair de você e vai ir para lá. Vai ir lá para a boca do inferno. Vai lá estar sobre Satanás e não sobre a tua vida em nome de Jesus. Você recebe, diz amém? Em 52 dias, preste atenção, em 52 dias, Deus tirou a vergonha de Israel, a vergonha de Jerusalém, e Deus colocou a vergonha sobre todos os povos que acusavam Israel, que acusavam de humilhação e vergonha. Deus tirou, Deus transferiu. Deus está fazendo isso hoje na sua vida em nome de Jesus. Deus está transferindo a tua vergonha, a tua humilhação. Está tirando sobre você. Deus está te honrando e te exaltando em nome de Jesus. Você recebe, diz amém?